boa noite, tudo bem com vocês? E estamos com mais uma conferência especial. Sou a professora Heloísa Portugal e estarei com vocês nesses minutos com o professor Rafael Vasconcelos, professor titular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e da UFRJ. Muito bom tê-lo conosco, professor. E o tema que vamos trabalhar hoje, as encruzilhadas do direito internacional, reflexões para o futuro. Professor, sem maiores delongas, o tempo é vosso. Obrigado, boa noite. Boa noite, professora Heloísa. Eu acabei de ver meu amigo Luiz Felipe na anterior, ele estava moderando. É sempre um prazer. Eu quero só fazer um comentário inicial, que esse é o 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional, e esse é um evento que ele é o evento mais importante de direito internacional que nós temos no Brasil, o que concentra o maior número de profissionais dedicados ao direito internacional, o maior número de professores, estudantes, pesquisadores. Então, eu tenho que ressaltar o esforço do professor Wagner Menezes, da Universidade de São Paulo, meu amigo, que tem conduzido esse esforço, e a gente sabe que muitas vezes é um esforço pessoal dele, dos seus orientandos, para fazer com que nós nos encontremos aqui. Eu digo que eu prefiro e preferiria que fosse presencial, não é como era até o ano passado, mas nesse ano de 2020 que a gente tem esse momento diferente, né, na história da humanidade, né, que se repetiu depois de 100 anos, a gente está fazendo ele pelo meio virtual. Mas, por outro lado, também é interessante observar a quantidade de inscritos. Eu vi um post de vocês nas redes sociais de mais de 1.000 pessoas inscritas nesse evento. Eu acredito que isso a gente só conseguiu ver no CBDI quando nós tínhamos outra fase econômica do Brasil. Acho que era 2010, 2011, que o Wagner conseguia colocar 1.000 pessoas falando de direito internacional num evento presencial. Então, eu quero só ressaltar essas questões. Eu tenho um PowerPoint, eu consigo fazer é só o share screen e é isso? Exato, professor. Pode colocar o share screen, que já entramos com o seu compartilhamento. Eu só não estou encontrando o outro aqui, né? O PowerPoint, o screen do PowerPoint. Não sei se... Olha, eu acho que não vai dar... eu consegui achar aqui. Será que consegue aparecer aí? Vamos ver. Aí, isso, professor. Agora é só colocar no modo apresentação. Apresentou? Excelente, estamos bem. Então, eu chamei essa minha intervenção de As Encruzilhadas do Direito Internacional, Reflexões para o Futuro. Eu tenho falado muito a respeito disso, e eu não pontuo isso apenas porque nós estamos vivendo esse ano de 2020, que é um ano muito atípico. Na semana passada, no início da pandemia, quando a gente estava conversando, fazendo esses eventos online, mais ou menos em abril, maio, não é? As pessoas elas pontuavam muito a situação que nós estávamos nos encontrando com a pandemia e os reflexos disso para o direito internacional. Eu sempre chamava atenção, e eu estava dizendo naquele momento, e eu pontuava isso bastante naquele momento, que acreditar que a pandemia ela cria problemas novos para o direito internacional e que cria novas reações que nós, como internacionalistas, temos que ter nesse momento de direito internacional e nesse momento de pandemia e reações como nós, profissionais de direito internacional, temos que ter para lidar com esse movimento, isso é até um pouco infantil, é muito ingênuo acreditar nisso. E eu pontuava naquele momento, e continuo acreditando nisso, eu só mudei um pouco de assunto, mas eu pontuava bastante naquele momento que todos os problemas do direito internacional, eles estavam sendo potencializados pela pandemia. Então, nós já vínhamos de um processo
de barreiras comerciais, isso foi potencializado na pandemia, nós vemos isso acontecer com os EPI, nós vivemos sobre a crise de refugiados, sobre a questão dos refugiados, isso daria uma conversa inteira de várias horas, mas para mim é muito nítido não tratar o problema dos refugiados e o problema do refúgio com a perspectiva de crise, porque o problema do refúgio, ele é um dado do direito internacional. O deslocamento de pessoas e os problemas relacionados ao deslocamento de pessoas são um dado do direito internacional. Quando a gente adota uma perspectiva de crise, nós acreditamos que vamos solucionar. Então, esse problema dado, ele foi potencializado também pela pandemia. E a pandemia, ela potencializou simplesmente problemas que já existiam. E uma coisa que me incomoda, né, nos últimos tempos é essa falta de percepção de que a história da humanidade, a história do direito, ela é feita de ciclos. E nós temos ciclos de expansão, de consolidação de estruturas, do direito em si, do direito internacional, se a gente for falar do direito internacional especificamente, a institucionalidade internacional ela é consolidada, então são períodos que eu coloquei aí como períodos de expansão, e outros períodos, nós temos os períodos de retração, que temos eventos políticos, movimentos políticos, que reforçam a soberania e que é como se a gente estivesse numa praia observando o mar e o mar fosse o direito internacional, que às vezes ele vem na nossa direção e às vezes ele se afasta da nossa direção. Às vezes nós temos uma maré alta que leva todas as casas que estão na praia e às vezes a gente tem uma retração numa lua que seja e que a faixa de areia ela aumenta muito. Eu acredito que nós estamos, a minha percepção, e vocês vão ver isso ao final da minha fala, que talvez nós estejamos num momento anterior a um tsunami do direito internacional. Eu acredito muito nessa possibilidade de reação do direito internacional. Lembram aquela figura do tsunami que quando você tem uma praia que ela retrai a água, retrai muito, e aí quando nós temos o avanço da água, a água ela avança depois dessa retração, e nós estamos vivenciando mais uma retração e um período que a gente não esperava. A gente que viveu a década de 90, eu que vivi a década de 90, vários professores que nós somos dessa geração do otimismo em relação ao direito internacional, nós estamos com passando por um processo muito desolador. Nós observamos as organizações internacionais que nós vimos nascer na década de 90, ou serem consolidadas definitivamente na década de 90, passarem por um processo de implosão, de dificuldades para seu funcionamento, dificuldades da representatividade dessas organizações internacionais, ou seja, nós precisamos dizer que o direito internacional, na atualidade, ele está sim numa fase de retração. Mas, o que eu digo, são ciclos que nós vemos claramente na história, momentos de expansão e de retração. Então, nós podemos olhar, por exemplo, para o século XX, não é? Naquele período posterior à Primeira Guerra Mundial, década de 20, a gente teve uma vontade de expansão do direito internacional. Aí tivemos a crise de 29, a Segunda Guerra Mundial, uma retração. E aí nós tivemos o pós-guerra, uma expansão, só que uma expansão com institucionalidade ainda muito fundada naquela dualidade, né, das duas superpotências, e na década de 90 nós tivemos a super expansão do direito internacional. E, naturalmente, nós estamos vivenciando, nesse momento, um processo de retração. Isso é um dado, um fato. E aí eu tenho uma imagem que, para mim, essa imagem ela é muito emblemática para muitas coisas que aconteceram no Brasil, que estão acontecendo no Brasil, na América Latina e no mundo como um todo, e que diz muito respeito a esse processo que nós estamos passando com a institucionalidade internacional. É essa imagem. Eu gosto muito dessa imagem do incêndio do Museu Nacional. E eu digo que eu me identifico com esse professor, que era um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que coloca as mãos na cabeça observando o edifício em chamas. Eu me identifico com esse professor porque eu me sinto assim, muitas vezes,
Todos os dias que eu acordo pela manhã e procuro as notícias e tenho sempre alguma notícia bombástica relacionada ao direito internacional. Só que as notícias bombásticas que fazem eu ter essa reação ao que está acontecendo no mundo a respeito do direito internacional, elas não são mais as notícias que nós ouvíamos antes, que eram notícias, por exemplo, temos uma guerra em um determinado local, não é, do planeta. E nós ainda tínhamos a institucionalidade internacional para, de alguma maneira, mesmo que às vezes sem sucesso, lidar com esse problema e com esses problemas fáticos que se apresentavam. E quando eu me coloco na posição desse professor observando o incêndio do Museu Nacional, sou eu olhando para o direito internacional, olhando para o edifício do direito internacional, para as estruturas do direito internacional. E essas chamas que estão aí no edifício são as soberanias estatais, principalmente, recobrando espaços que haviam sido conquistados, transmitidos para o direito internacional ao longo dos últimos anos, ao longo dos últimos 60, 70 anos. E aí nós temos aqui a questão dos internacionalistas. Eu disse para vocês como eu me sinto, não é? E como nós estamos num evento falando de direito internacional como internacionalistas, eu acredito que muitos de vocês devem se sentir assim também. Os que não se sentem são justamente aqueles que entram no processo de negação. E aí eu divido os internacionalistas em grande parte dos internacionalistas, eu acho que nós temos que ficar atentos para nós não nos transformarmos em nenhuma dessas espécies de internacionalistas. A primeira espécie é o da negação. Eu participo de alguns eventos, eu participei de um evento na semana passada que eu fiquei muito assustado, que eu acho que o quinto a falar, era um evento que várias pessoas falavam. E as 4 pessoas, ou 3, agora não me lembro mais, que falaram antes de mim, eles falaram do direito internacional como se nada tivesse acontecendo. Foram 2 palestras sobre União Europeia que tratavam da União Europeia como se a gente não tivesse tido o Brexit no início do ano, como se nós não tivéssemos o caso Weiss, da Corte do Bundesverfassungsgericht, né, da Corte Constitucional alemã, como se aquele processo, que é um processo louvável, que nós admiramos e reconhecemos, não é, todo internacionalista, a gente pode não querer importar a União Europeia, o modelo europeu 100% para o Mercosul. Eu sou um dos contrários a isso, né? Eu tenho essa relação forte com a integração regional com o Mercosul. Eu não quero importar o modelo europeu, porque eu acredito que nós temos idiosincrasias que nos diferenciam, né, dos europeus e do sistema europeu. Até as barreiras linguísticas que eles têm, nós não temos. Mas, enfim, mas eu admiro o sistema europeu. Ele é louvável, eu admiro suas estruturas. Eu acho impressionante um internacionalista entrar num processo de negação, falar hoje de União Europeia, sem reconhecer e sem ficar muito assustado e tentar analisar os seus dilemas, as suas encruzilhadas. E do outro lado, que é o extremo oposto, e a gente está vivendo uma sociedade de opostos, né? A gente tem um internacionalista do pandemônio, que é aquele que diz que acabou o direito internacional. Não existe Mercosul. A ONU não serve para nada. A OMC, agora que o Azevedo vai sair, acabou, terminou. Com o Paulo Abrão saindo da Comissão Interamericana, terminou a Comissão Interamericana, e outro dizendo, essa cultura do pandemônio, que é destrutiva porque não apresenta alternativas, né? Não reconhece o lado positivo da institucionalidade internacional, ela também é muito ruim. Então, o que eu digo? Que nós temos que procurar, como internacionalistas, é o nosso dever, nós atuarmos para não sermos nem o negacionista, que finge que nada está acontecendo e que as instituições estão funcionando normalmente, elas não estão, e nem o do pandemônio, que diz que as instituições não existem mais. Nós temos que tomar muito cuidado na nossa postura, e eu ando sendo meio que um panfletário aqui, parece até que eu estou fazendo campanha para o direito internacional, né? Eu fico dizendo, temos que ter responsabilidade, nós somos internacionalistas, e a nossa postura, ela é fundamental
para construir as reações necessárias para o direito internacional reagir a esse momento de retração. Então, não sejamos nem negacionistas e nem cultuadores de um pandemônio ou de uma total dilaceração das estruturas do direito internacional. E aí eu trago para vocês aquilo que eu chamo de postura estratégica necessária. Vocês estão vendo que eu não estou trazendo por vocês aqui nada muito dogmático. Eu acredito que num congresso de direito internacional, que a gente tem 30 minutos para falar, eu não estou aqui para ficar trazendo para vocês dados que vocês podem encontrar no Google. Eu estou aqui para refletir com vocês e para trazer reflexões. O próprio título da minha fala é um título que chama para reflexão, né? Esse momento da nossa encruzilhada. E aí essa postura, que é a postura estratégica, ou seja, eu tento dizer aqui, e principalmente eu sei que tem muitos alunos, muitos pesquisadores ainda que são júniores, não estão no mestrado, não são doutores, para eles que no Congresso Brasileiro de Direito Internacional é grande parte do público, para tomarem cuidado, para não ser nem negacionista e nem cultuador do pandemônio. E qual seria uma estratégia, uma postura estratégica necessária que eu sugiro que tenhamos, não é? Como internacionalistas responsáveis. A primeira delas é diagnosticar. A gente observa uma organização internacional e a gente vê que aquela organização internacional está passando por um momento complicado. Um momento complicado na sua estrutura institucional, na sua representatividade. A gente tem que diagnosticar. Nós temos que pensar, observar essa organização internacional ou essa estrutura internacional que não está funcionando da forma como ela foi pensada, ou como nós pensamos em relação a ela, né, e a estruturamos, e a gente tem que fazer esse diagnóstico. Então, esse é um bom ponto de partida de pesquisa. Observar o direito internacional, tentando diagnosticar os seus desafios, os seus problemas, as suas encruzilhadas. Então, o primeiro passo da postura estratégica, que não é nem do negacionista e nem do cultuador do pandemônio, é fazer um diagnóstico, é tentar entender o que está acontecendo. A partir do momento que a gente consegue diagnosticar, detectar qual que é aquele problema, a gente começa a buscar alternativas. Então, se existe alguma estrutura internacional que, por algum motivo, ela tem um sistema de deliberação que não está funcionando, não é? Talvez seja interessante buscar uma alternativa nesse sistema de deliberação que possa promover algum tipo de alteração no seu funcionamento e permitir que ele funcione melhor, aperfeiçoar esse sistema, ou seja, diagnosticar o problema e tentar buscar uma alternativa. Muitas vezes nós, como internacionalistas, e nos momentos de retração, nós realmente não temos uma forma muito contundente de reagir à retração, porque isso fica muito na mão dos estados, não é? Mas a gente pode escrever, a gente pode escrever artigos, produzir material teórico, a gente pode sim... quando procurados pelos nossos colegas diplomatas, e eles meio que, às vezes, sem saber ao certo como reagir a uma determinada questão que desafia a diplomacia, se nós já tivermos diagnosticado e pensado alternativas, nós vamos assessorar melhor até a nossa política externa. E, por fim, e eu acho que essa postura estratégica é a que eu considero mais fundamental, mais central, é a proteção da institucionalidade. Não há nada pior do que a postura do pandemônio, que é aquela postura do pandemônio de que uma determinada institucionalidade ela não serve para nada. E, se ela não serve para nada, vamos nos livrar dela. Eu vou dar uns exemplos para vocês. Nós tivemos recentemente, eu já estou caminhando para o final, eu sei que o tempo é curto, ele é limitado. Nós tivemos vários exemplos recentes. Tivemos uma postura que eu considero uma postura completamente de completa falta de percepção de estratégia, não só do governo brasileiro, mas de vários governos da nossa região, da América Latina, de inviabilizar o funcionamento da Unasul.
né, e a Unasul ela ficou realmente muito vinculada a uma determinada postura ideológica, mas nós somos estados de poder mediano. E o que é um estado de poder mediano? Quem diz isso é Posner e Goldschmidt no The Limits of International Law, que chama o livro, é um livro fantástico, não é muito grande, é curto, para quem é iniciante e quer encontrar um marco teórico interessante para falar de direito internacional e política, ele é uma grande chave. Nós somos poder mediano, o Brasil é poder mediano, nós não somos superpotência econômica, superpotência militar, nós não somos nada disso. Então, nós precisamos da institucionalidade internacional. Qual teria sido a postura estratégica esperada do nosso governo? Eu não estou de acordo com a condução da Unasul, então eu vou capturar a Unasul e vou modificar a Unasul. Eu vou diagnosticar o meu problema, buscar alternativas e proteger a institucionalidade, modificando muitas vezes o seu escopo de funcionamento. Mas o que nós fizemos? Nós destruímos um foro que hará um menos de cooperação, ou um foro que ao menos nós dialogávamos com os nossos vizinhos. Nós perdemos mais um. E nós somos liderança regional, por natureza. Agora a gente perdeu um pouco isso. O Brasil, ele busca uma hegemonia regional. Nós temos muitos interesses geopolíticos na região. Abrir mão de uma estrutura regional, que nós tínhamos todo o campo para dominar essa estrutura e reforçar o nosso aspecto de liderança, foi estrategicamente péssimo, muito mal conduzido. Vou dar um outro exemplo, eu sei que já estou chegando na parte final, que eu já estou chegando nessas perspectivas finais. O Mercosul contava, até 2016, 2017, com a figura do alto representante. O que era o alto representante? Era um sujeito, um indivíduo, que todos foram brasileiros, por coincidência, mas por uma série de fatores políticos, que representava o Mercosul institucionalmente na relação com terceiros. Essa figura é uma figura fundamental para fazer política extra-regional. E o que nós fizemos? Era uma estrutura que dizia-se que se gastava muito, como se $500 mil anuais para 4 estados e para um estado com o tamanho do orçamento brasileiro fosse muito dinheiro, e que muitas vezes ela não se articulava muito bem com seus estados. O que nós tínhamos que ter feito? Diagnosticado, buscado alternativas e protegido a institucionalidade. Nós não protegemos. O que nós fizemos? Eliminamos o cargo de alto representante geral do Mercosul. Estou dando para vocês só alguns exemplos. Com perspectivas, e aí essa é a minha mensagem final. Qual é a minha perspectiva em relação ao direito internacional? Pensem na imagem, não é, do avanço das conquistas e dos retrocessos, das reações, na figura do mar. Lembrem-se que o direito internacional é o mar. E pelo menos a minha esperança, normalmente eu era o mais esperançoso, não, minto, eu era o menos esperançoso, o mais ranzinza e o mais que dizia que não ia nada dar certo, que não ia nada, eu era meio que do pandemônio, mas um pandemônio construtivo. Eu dizia, isso está muito ruim, a gente precisa melhorar. E atualmente eu estou me sentindo como o mais otimista entre os meus colegas, que está todo mundo tão desolado, e eu digo, nós estamos antes do tsunami. A gente está observando da praia a retração do mar. E eu espero, e tenho realmente esperança, mas não é uma esperança desarticulada, é uma esperança diagnosticando, buscando alternativas e tentando proteger a institucionalidade naquilo que me cabe, que é na teoria. Eu acredito e quero que venha daqui a 5, 10, 15, 20 anos o tsunami do direito internacional e que nós tenhamos reformas contundentes nas estruturas internacionais que consagrem definitivamente o direito internacional como o caminho e alternativa à barbárie, à política e à guerra. Essa seria a minha contribuição, é o que eu gostaria de falar. De novo, eu quero fazer novamente esse reconhecimento ao professor Wagner Menezes, a tudo o que o professor construiu ao longo desses anos todos em termos de
com esse congresso e esse sucesso, que é um sucesso estrondoso, é um sucesso espetacular, e é um momento que nós temos para reencontrar os amigos e para fazer novos amigos também. Então, é isso, Heloísa, muito obrigado pelo espaço e pelo tempo. Excelentes palavras, professor, que nos realmente faz refletir sobre o direito internacional e faz coro também com o posicionamento do professor Wagner Menezes, que durante a pandemia fez uma coluna no Conjur, e cito aqui, né, as palavras finais do professor Wagner nesta coluna. Diz ele: diferentemente do fim da Segunda Guerra, quando estadistas e líderes políticos foram cruciais e fizeram emergir uma nova ordem internacional, atualmente, em meio ao caos instalado, a única esperança para o fim da pandemia está na ciência e nos cientistas que estão dedicados a encontrar uma cura ou um tratamento para o vírus. Enquanto isso, aos povos cabe a solidariedade e união, consistente a partir de ações coordenadas por organismos internacionais, como únicos mecanismos disponíveis para ações coletivas para enfrentamento de um inimigo comum, reconhecendo na verdade científica a bússola para orientar nosso sentido de humanidade. Então, veja, professor, nós estamos em coro com o professor Wagner Menezes, com esse congresso em um tempo que necessitamos de reflexão e, mais do que nunca, necessitamos do direito internacional. Né? Nesse pouco tempo que temos, tem dois comentários dos alunos que coloco a você, professor. O Caio Gustavo de Almeida pergunta como o senhor encara os ataques à OMS durante essa pandemia. Seria um desafio à sobrevivência da organização? E já faço a segunda pergunta também, de Laísa Huber. Boa noite, professor. Você observa algum outro momento histórico em que o direito internacional se comportou de forma semelhante ao momento atual? Se o senhor puder condensar em... Rapidamente, sim. Rapidamente, por favor. Primeiro eu vou mostrar para a Brenda, né? Porque eu só falo de rinoceronte, né? Eu tenho a teoria do rinoceronte, eu observo o direito internacional como se ele fosse um rinoceronte, porque ele é o ramo mais selvagem do direito, porque ele não é domesticável. Aí a Brenda estava perguntando se sentiu falta do rinoceronte. Ele está aqui atrás de mim, Brenda, olha só, não sei se dá para ver, tem ele e o filhotinho, a mãe e o filhotinho rinoceronte. Então, sempre eles estão comigo. Sobre a OMS, vou ser muito objetivo. Foi ontem ou anteontem que eu li uma notícia de que Brasil e Estados Unidos estavam querendo se articular para fazer uma reforma da OMS. Eu acho que a gente pode até ter uma crise mais severa, mais contundente e ter problemas até no seu funcionamento, porque você não precisa destruir uma organização, basta os players que mais contribuem financeiramente para o seu financiamento não fazerem essa contribuição, ou atrasarem essa contribuição, ou saírem mesmo da organização denunciando os tratados. Eu vejo, isso pode acontecer sim, não acho difícil, que no momento atual eu espero qualquer coisa, mas eu tenho certeza de algo. Passando esse pesadelo todo, quando o cometa passar, eu gosto disso também, né? Quando o cometa passar, é como se a gente estivesse naquele momento do cometa, pensando nas sociedades antigas que associavam, né, a passagem de um cometa a algo muito ruim que estava acontecendo, não é? E quando o cometa passar, se não houver mais OMS por algum motivo, e agora eu espero qualquer coisa nesse momento, nós vamos ter que construir uma OMS. Mas da mesma forma que nós fizemos uma Corte Internacional de Justiça mais forte do que uma Corte Permanente de Justiça Internacional, e que a Organização das Nações Unidas ela foi mais forte, mais institucionalizada do que a Liga das Nações, então eu não tenho ideia, não tenho dúvidas de que, passado o pesadelo, se nós não tivermos mais uma OMS, a nova OMS pode ser mais fortalecida, inclusive. E sobre
a questão do momento histórico parecido com esse. Eu vou ser muito contundente dizendo que não houve. E sabe por que não houve? Porque nunca a institucionalidade internacional esteve tão madura, tão densa, tão bem estruturada como no fim dos anos 2000 e até mais ou menos, eu sempre gosto de estabelecer como um marco, não um marco delimitador, mas um marco que traz um episódio que mostra mais ou menos a virada do pote, a queda das Torres Gêmeas. Até a queda das Torres, nunca o mundo passou por um processo de institucionalização internacional como dos anos 90 até a queda das Torres. Então, nós nunca passamos por isso antes, porque nós nunca tivemos uma institucionalidade tão densa, não é? E o que eu, só como mensagem final, Heloísa, já terminando minha fala, não reconstruir sobre os escombros em 1945 foi muito mais difícil do que construir sobre os escombros vai ser para a gente agora. Porque as fundações agora, elas são muito mais sólidas do que eram em 1945. Então, eu não tenho dúvidas. Assim, eu estou sendo otimista, eu acredito sim. Foi alguém ali que até caçou, dizendo que eu estou muito otimista, que o internacionalista ele é otimista. Temos que ser. Não é? Acho que no direito, se você não tiver fé, você não segue em frente, né? E o direito internacional, eu acho que aqui de todos que estão presentes é a nossa religião. E é isso, sem mais delongas, Heloísa, essa era a minha mensagem. Muito obrigado a todos e a todos que se manifestaram, que estiveram presentes e que acompanharam essa conferência, apesar do Celso Amorim estar na sala do lado. É verdade, professor. Estamos muito obrigado e forte abraço. Lá no Celso Amorim. Uma excelente noite a todos. É muito bom ver os colegas nesse chat, professor Tércio, professora Márcia e todos os demais colegas que nos saudaram. Um grande abraço a todos, uma excelente noite e seguimos com as demais programações. Um beijo a todos.